Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual hora que vocês estão vendo o vídeo. Para mim é bom dia mesmo. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui para Procuradoria-Geral do DF, a Lei Complementar de número 395 de 2001. Se eu estiver olhando assim pro alto ou pro lado e der a impressão que eu tô olhando pro nada, tentando lembrar de alguma coisa, não é assim, não é isso. É porque meu computador tá atrás do celular e é onde eu tô consultando a lei. Hoje eu vou falar sobre a Corregedoria da PGDF e também sobre o Conselho Superior. O que são esses órgãos e de onde saem os seus chefes? Assim, eu quero me desculpar porque eu acabo sempre citando a Procuradoria-Geral da República, coisa que não tem nada a ver, que eu acabo confundindo, porque a gente sempre está voltando lá no artigo 132 da Constituição Federal, que fala, aí eu fico, por ser Constituição Federal, por ser da República e tal, eu fico meio assim que confundindo e também eu fico um pouco ansiosa para dar logo as informações. Mas toda vez que eu citar a Procuradoria-Geral da República, ou eu vou ficar atenta para não fazer isso, mas em todos os outros vídeos que eu acabei citando, vocês desconsiderem, porque é tudo referente à Procuradoria-Geral do DF. Inclusive, não tem nem como saber a lei da Procuradoria-Geral da República, porque eu não estudei para ela. Eu somente li a legislação referente à PGDF. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje dos artigos 7, 8, 9, 10 e talvez o 11. São os artigos que correspondem à Corregedoria da PGDF e também ao Conselho Superior, e também fala um pouco sobre o Procurador Corregedor e de onde que sai esse cara. Então vamos lá, começando pela Corregedoria, que está lá no artigo 7. A Corregedoria é tipo órgão fofoqueiro. Por quê? Porque ele vai fiscalizar a conduta dos integrantes da carreira de procurador do DF. Lá no artigo 7, no caput, me diz que a Corregedoria do DF é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos integrantes do DF. E também, a Corregedoria, ela faz correições. Ela instaura e realiza as correições nos órgãos da Procuradoria-Geral do DF e também nas entidades do sistema jurídico do DF. Nessas correições, há a participação dos dirigentes também para contribuir para as correições. Vamos falar agora do chefe da Corregedoria. O procurador-corregedor, ele é nomeado pelo governador do DF por indicação do procurador-geral do DF. Esse procurador-corregedor, ele é escolhido entre os integrantes da carreira de procuradores do Distrito Federal em atividade há pelo menos 5 anos. Ele cumpriu o mandato de 2 anos e é permitida uma recondução. Uma das atribuições do procurador-corregedor, ou seja, uma das competências, é submeter ao Conselho Superior relatórios sobre a avaliação periódica de desempenho dos procuradores do DF. Essa competência do procurador-corregedor corrobora lá com a competência das corregedorias, das procuradorias dos estados, que estão lá no artigo 132 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu vou ler esse artigo para vocês, tá bom? Vou pegar ele aqui. Lá no parágrafo único do artigo 132, me diz exatamente o seguinte, lá na Constituição Federal, que aos procuradores referidos neste artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Vocês se atentem, gente, que a estabilidade dos procuradores é após 3 anos de efetivo exercício, igual a qualquer servidor público. É diferente de vitaliciedade. Vitaliciedade dá a ideia de ser algo permanente, que não pode ser tirado de você. E tem outros servidores que têm essa vitaliciedade, mas esse não é o caso dos procuradores dos estados e inclusive do DF.
Então, agora eu vou falar um pouco sobre o Conselho Superior. O Conselho Superior da PGDF, ele é um órgão colegiado cujo chefe é o Procurador-Geral do Distrito Federal. E nesse caso, o Procurador-Geral do DF, no Conselho Superior, ele é intitulado como presidente. O Conselho Superior ele é composto por 5 titulares que são escolhidos pelo próprio Procurador-Geral do DF, mais os seus 5 suplentes. Esses titulares são escolhidos entre os cargos de comissão e os cargos de natureza especial privativa dos membros de carreira da Procuradoria do DF e dos procuradores da assistência jurídica. Também tem mais 5 titulares que são eleitos e juntamente com seus 5 suplentes. Eles são escolhidos dentre os membros da carreira de procurador do DF e também do procurador de assistência judiciária. Ambos têm o mandato de 2 anos e podem ser reconduzidos no caso dos titulares que são escolhidos pelo procurador-geral ou reeleitos no caso dos titulares que são eleitos e apenas uma reeleição. Na ordem de suplência, no caso dos procuradores que são escolhidos, a ordem de suplência é definida pelo Procurador-Geral do DF. Agora, no caso dos procuradores que são eleitos, a ordem de suplência é definido pela quantidade de votos. Quem teve o maior voto, o suplente que teve o maior voto, é o que vai ser escolhido na hora de suplência. Como que ocorre o encerramento do mandato desses titulares? O encerramento ocorre de 2 maneiras, por decurso do prazo, ou seja, acabaram os 2 anos de mandato e não teve nenhuma recondução ou nenhuma reeleição. E também o mandato é encerrado em caso de renúncia. Nesses casos de renúncia, o encerramento do mandato foi antes do decurso do prazo. E quando a renúncia ocorre, tem que ter a substituição do titular. O titular vai ser substituído pelo suplente que tiver maior votação, no caso dos 5 procuradores votados, ou pelo suplente, ou por algum suplente que seja designado pelo Procurador-Geral do DF, no caso dos titulares que foram escolhidos pelo próprio Procurador-Geral. Os títulos dos membros do Conselho Superior é o seguinte: conselheiros titulares e conselheiros suplentes, eles vão ser chamados assim. Agora, suponhamos que o presidente do Conselho Superior, que é o Procurador-Geral do DF, ele não possa exercer a presidência por estar em um momento que ele está ausente ou por algum impedimento. Quem é que vai substituí-lo? E, em primeiro lugar, quem que vai o substituir vai ser o Procurador-Geral Adjunto. Mas caso o Procurador-Geral Adjunto também não possa, em segundo lugar, vai ser o conselheiro mais antigo na carreira de procurador. Ou melhor, vai ser o conselheiro mais antigo na carreira. E os conselheiros titulares, eles são substituídos pelos conselheiros suplentes para formar o quórum lá no momento de votação. Nos impedimentos e ausências dos conselheiros titulares também, onde ocorre essa substituição para a formação de quórum. Eu quero dizer aqui que o Conselho Superior ele tem atribuições disciplinares e ele também tem atribuições normativas. Ele tem atribuições disciplinares na medida que ele julga os processos administrativos disciplinares contra procuradores do DF e propõe as medidas cabíveis. Ele também julga os processos de avaliação periódica de desempenho de procurador estável na carreira. Ele julga os processos de revisão de PAD, ou seja, de processos administrativos disciplinares. Ele também opina sobre os pedidos de reversão de procurador do DF e ele delibera sobre correções realizadas nos órgãos do sistema jurídico do DF em relação a suas atribuições que são normativas, algumas.
ele elabora e aprova o próprio regimento da Procuradoria-Geral do DF. Ele também elabora e aprova normas e instruções para o concurso de ingresso na carreira. Ele aprova critérios para distribuição de apurações sumárias, sindicâncias e PADs, respeitadas as competências do Procurador-Geral. E outra coisa, gente, quanto ao procurador-corregedor, ele pode sim participar das reuniões específicas para tratar de assuntos de natureza disciplinar do Conselho Superior, mas ele não tem direito a voto, ele apenas participa. Outra coisa, qual é o tempo do mandato do procurador-corregedor, que a gente acabou de falar? 2 anos. Qual é o tempo do mandato dos membros do Conselho Superior? Tanto os titulares quanto os escolhidos pelo Procurador-Geral do DF. Também são 2 anos. Agora, por fim, eu vou falar sobre o Conselho de Administração do Pró-Jurídico. Você vai encontrar isso lá no artigo 13 da lei. O Conselho de Administração do Pró-Jurídico, ele faz cumprir as finalidades institucionais do fundo e estabelecer os mecanismos de gestão, aplicação, avaliação e controle de recursos a eles destinados. E que fundo é esse? Fundo financeiro, gente. Ele trata da grana da Procuradoria-Geral do DF. Bom, essa foi uma revisão que eu resolvi regravar em substituição à revisão 4, que eu percebi que eu tinha cometido um gafe, citando demais de novo a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que essa revisão ficou melhor, porque eu estou um pouco mais segura em relação a dar aulas assim online, para falar. E essa revisão é de um estudante para outros estudantes que estão se preparando para o concurso da PGDF. Até o momento, gente, hoje, 6/8/2020, às 10 horas e 22 minutos. A gente não tem a definição de nova data para esse concurso ainda. Ele ainda está suspenso por conta do Covid. E, gente, vocês precisam continuar estudando, precisam continuar a lei seca. Mesmo que ela seja seca demais, sabe o que vocês fazem? Toma um golinho de água e vai! Para ela descer melhorzinho, né? Brincadeira, gente. É importante demais vocês lerem a lei seca, porque é de onde o examinador, ou melhor, é de onde a banca vai tirar as questões. E se vocês tiverem dificuldade com termos, vocês leem mais devagarzinho, pega lendo o dicionário, assim, do lado, físico mesmo, ou dá uma googada e pesquisa o termo. Com o tempo vocês vão se acostumar. E eu quero muito, 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 muito que vocês não desistam de estudar, porque o conhecimento transforma a nossa mente e a gente, com a mente transformada, a gente pode melhorar as nossas condições de vida e também melhorar as coisas ao nosso redor. Então é super importante estudar, ainda mais quando você está estudando para ser um servidor público, que isso significa que você está estudando para você ter uma função útil para a sociedade, para aquele local onde você está inserido. Então, gente, vocês continuem a estudar, não desistam desse concurso, porque até segunda ordem ele só está suspenso. Isso significa que a prova vai ocorrer, apesar de ainda não ter a definição da data. Vamos esperar que a vacina do Covid venha logo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência e por vocês estarem me acompanhando. Por favor, comentem, curtam também. Comentem me dando sugestões para melhorarem os vídeos e também sugestões de dicção, porque vocês veem que eu ainda tropeço muito nas palavras. É porque o pensamento é mais rápido do que minha capacidade de expressar. Vocês ficam, pá, joga pra fora. Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijo, tchau. Fiquem com Deus e lembrem de curtir. Falou? Tchau!